Eu sempre soube que estava construindo a minha vida sobre areia movediça. Cada passo parecia firme na superfície, mas bastava um deslize para que tudo afundasse e revelasse o que eu realmente era. E o pior é que eu já estava cansada de viver assim, sempre vigiando, sempre mentindo, sempre escolhendo palavras com cautela como quem anda descalça sobre cacos de vidro. Quando conheci Camila, tudo ficou ainda mais perigoso. Não era para ela fazer parte da minha vida. Não era para eu deixar ninguém entrar, muito menos alguém como ela. Mas desde a primeira vez que a vi, naquele café escondido numa rua estreita de Londres, eu soube que meu segredo estava prestes a me condenar. Ela tinha aquele olhar curioso demais, intenso demais, como quem enxerga o que os outros escondem. E quando sorriu para mim, quando puxou conversa sem a menor cerimônia, percebi que não tinha como fugir. Eu tentei. Por dias ignorei suas mensagens, fingi estar ocupada, inventei compromissos. Mas o problema é que, mesmo quando eu fechava os olhos à noite, era ela quem aparecia. E então eu cedi. Um encontro virou dois. 2 encontros viraram madrugadas inteiras de conversa, segredos sussurrados entre goles de vinho barato e cigarros esquecidos na varanda. Mas havia um detalhe: os segredos que eu compartilhava nunca eram os verdadeiros. Eu me pintava como uma mulher comum, uma imigrante tentando recomeçar a vida, alguém que havia deixado o passado para trás. O que Camila não sabia era que meu passado ainda me seguia, como uma sombra paciente, aguardando o momento certo para me engolir. Naquela noite, enquanto ela segurava minha mão por baixo da mesa do pequeno bar onde costumávamos nos esconder, senti o coração acelerar como se tivesse sido pega em flagrante. O riso dela se misturava ao som abafado da música ambiente, e eu tentava, em vão, não pensar que talvez fosse a última vez. Você está estranha hoje, ela disse, inclinando a cabeça, os cabelos escuros caindo sobre o rosto. Está com medo de que nos vejam? Respondi com um sorriso forçado. Se ao menos fosse só isso. Eu não temia olhares curiosos ou julgamentos alheios. Meu medo era bem maior. Era que alguém reconhecesse em mim a pessoa que eu escondia de todos, até dela. Não, só cansada. Menti. Camila não acreditou. Eu sabia. Mas ela não insistiu. Apenas apertou minha mão de novo, com aquela confiança que me rasgava por dentro. Como alguém podia confiar tanto em uma estranha? Quando voltamos para o apartamento dela, a tensão se dissolveu em desejo. Eu não sabia se era amor, carência ou necessidade de esquecer por algumas horas quem eu era. Só sabia que, quando ela me beijava, tudo parecia mais suportável. Mas mesmo entre seus lençóis, mesmo com seu corpo entrelaçado ao meu, havia um peso que não me deixava em paz. Eu a observava dormir e pensava, se ela soubesse quem eu sou de verdade, ainda estaria aqui? Era sempre assim. O romance e o perigo caminhando lado a lado. Dias depois, comecei a notar coisas estranhas. Primeiro, uma sombra na rua, alguém que parecia nos observar de longe. Depois, mensagens anônimas no meu celular, sempre curtas, sempre certeiras. Quanto tempo você acha que vai conseguir esconder? Ela não merece ser enganada. Não havia nome, não havia número identificado. Apenas aquelas palavras que gelavam meu sangue. Eu pensei em fugir, como já havia feito tantas vezes. Mudar de cidade, abandonar tudo, inventar outro nome, começar de novo. Mas, pela primeira vez, não consegui. Porque abandonar Camila doía mais do que enfrentar a ameaça. E então a paranoia começou a corroer meu silêncio. Eu passava horas encarando a porta, esperando que alguém batesse. Evitava sair sozinha, inventava desculpas para não levar Camila até certos lugares. Ela percebeu, claro. E numa noite, enquanto bebíamos vinho no sofá, ela me encarou com a expressão séria que raramente usava comigo. Helena, você está me escondendo alguma coisa? Minha garganta secou. Era a pergunta que eu mais temia, dita de forma tão simples, tão direta, que eu quis desabar ali mesmo. Mas ao invés disso, forcei um riso. Todo mundo esconde alguma coisa. Camila não sorriu de volta. Ficou em silêncio por um tempo, me analisando. Depois encostou a cabeça no meu ombro e murmurou. Eu não quero seus segredos. Eu só quero você. E eu chorei naquela noite, escondida, sem que ela visse. Porque o que ela queria era justamente o que eu não podia dar. Ainda assim, continuei. Continuei me envolvendo, me entregando, me afundando naquele amor proibido como quem mergulha em um mar revolto, sabendo que não há volta. Porque, mesmo com a mentira, mesmo com o perigo, eu não conseguia deixá-la ir. Até que, uma semana depois, a primeira ameaça se tornou real.
Ao chegar no meu apartamento, encontrei a porta entreaberta. Por dentro, nada havia sido levado, mas sobre a mesa havia uma única folha de papel, escrita em letras firmes e frias. Dessa vez, só observei. Na próxima, ela estará envolvida. Segurei o bilhete com as mãos trêmulas, o coração disparado. Eu sabia exatamente o que aquilo significava. Alguém havia descoberto. E agora, não era apenas a minha vida que estava em risco. Era a de Camila também. Eu nunca soube lidar com silêncios. Quando era criança, o silêncio em casa era sempre prenúncio de desastre. Uma porta batida com força, um copo quebrando no chão, um grito sufocado por trás de paredes finas. Aprendi cedo que silêncio não era paz, mas ameaça. E agora, anos depois, percebo que nada mudou. O silêncio da minha sala naquela noite, depois de encontrar o bilhete ameaçador sobre a mesa, era ensurdecedor. Eu não conseguia me mover. Só ouvia meu próprio coração, batendo forte demais, como se quisesse escapar do peito. Segurei aquele pedaço de papel com tanta força que minhas mãos suavam, e senti o gosto amargo da culpa subindo pela garganta. Eles sabem. Essas duas palavras ecoavam na minha mente. Não importava quem eles fossem. Polícia, inimigos antigos, alguém do meu passado que nunca me perdoaria. O fato é que alguém sabia. E pior, agora sabiam sobre Camila também. Por um instante, pensei em acabar tudo ali. Pegar minhas coisas, desaparecer da cidade, mudar de nome mais uma vez. Eu era boa nisso, fugir sempre foi meu talento mais sombrio. Mas então pensei nela. No jeito como sorria com o canto da boca, nas mensagens de bom dia que me arrancavam da escuridão, no modo como ela encostava a cabeça no meu ombro quando ficava em silêncio, como se tivesse encontrado o porto seguro que eu nunca fui. Eu não podia deixá-la, mesmo que isso significasse arrastá-la para dentro do abismo comigo. Guardei o bilhete numa gaveta trancada e tentei agir como se nada tivesse acontecido. Mas a paranoia começou a corroer meus dias. Passei a evitar certos caminhos, a olhar por cima do ombro, a inventar desculpas quando Camila insistia em sairmos juntas em público. Ela percebeu. Camila era perspicaz demais para não perceber. Uma noite, deitada ao meu lado, ela quebrou o silêncio com aquela voz baixa, quase um sussurro. Você não confia em mim, não é? Virei o rosto na direção dela, surpresa. Claro que confio. Ela me encarou, os olhos brilhando na penumbra do quarto. Não, não confia. Eu sinto. É como se houvesse um muro entre a gente. Você me deixa chegar perto, mas não me deixa atravessar. As palavras dela me atravessaram como uma lâmina. Eu quis dizer a verdade, juro que quis. Quis contar que eu não era quem ela pensava, que cada beijo era roubado com a culpa de um crime invisível, que cada toque era um risco calculado. Mas as palavras não saíram. Em vez disso, beijei-a. Beijei-a como quem tenta calar uma confissão. E, por alguns minutos, o muro parecia se dissolver. Seu corpo contra o meu, sua respiração acelerada, seus dedos se entrelaçando nos meus como se me segurassem para que eu não fugisse. Era isso que me prendia. Era isso que me condenava. No entanto, até mesmo no auge da entrega, havia culpa. Quando Camila adormeceu depois, tranquila e serena, eu fiquei olhando para o teto escuro, sentindo o peso da mentira me esmagar. Ela achava que eu era só uma mulher tentando recomeçar. Mal sabia que eu não era nada disso, e que qualquer revelação poderia destruir o que tínhamos. Na manhã seguinte, enquanto preparava café, ouvi meu celular vibrar. Era uma nova mensagem desconhecida. Você não merece ela. Conte a verdade antes que eu conte. O chão pareceu sumir sob meus pés. Não havia como continuar fingindo que era coincidência. Alguém estava me vigiando, alguém sabia o suficiente para me pressionar. E, pior, estava disposto a usar Camila como alvo. Passei o dia inteiro trêmula, tentando agir normalmente. Mas Camila, claro, percebeu. Ela sempre percebia. O que está acontecendo, Helena? Perguntou enquanto caminhávamos por uma rua quase deserta. Havia uma garoa fina caindo, iluminada pelos postes amarelados. Você está distante, assustada. Engoli em seco. Nada. Ela parou no meio da calçada, me obrigando a encará-la. Você não consegue mentir bem para mim. O coração disparou. Se ao menos ela soubesse o quanto eu mentia todos os dias. Não quero te perder, foi tudo o que consegui dizer. Os olhos dela suavizaram. Camila estendeu a mão e acariciou meu rosto, ignorando a chuva fria que já molhava nossos cabelos. Então não me perca. É simples assim. Sorri, mas era um sorriso quebrado, cheio de rachaduras invisíveis.
Porque, no fundo, eu sabia, a escolha não estava mais nas minhas mãos. Naquela noite, quando ela me abraçou forte antes de dormir, eu decidi duas coisas. Primeiro, que faria de tudo para protegê-la, mesmo que precisasse carregar minhas mentiras até o fim. E segundo, que se algum dia a verdade viesse à tona, eu enfrentaria o inferno para não deixá-la escapar da minha vida. Mas a vida é irônica. No dia seguinte, quando cheguei em casa, encontrei a janela da sala aberta, a cortina balançando com o vento frio. Sobre a mesa, outro bilhete me esperava. Dessa vez, eram apenas 2 palavras. Está chegando. E eu soube, sem sombra de dúvida, que meu tempo estava acabando. Não existe nada mais perigoso do que amar alguém quando se sabe que o tempo é curto. Cada beijo vira despedida, cada olhar é um pedido silencioso de perdão, cada toque tem o gosto amargo de algo que pode não se repetir. Era assim que eu vivia com Camila. Às vezes, eu pensava que seria mais fácil se não a tivesse conhecido. Minha vida já era feita de máscaras, fugas e silêncios. Mas ela trouxe uma luz que eu não sabia mais existir. E, ao mesmo tempo, trouxe também a dor de imaginar o dia em que essa luz se apagaria, porque inevitavelmente eu teria que contar a verdade. Naquela noite, depois de mais um bilhete ameaçador me deixar em pedaços por dentro, fui até o apartamento dela. Eu precisava de algo que me lembrasse porque ainda estava lutando. Quando Camila abriu a porta, descalça, usando apenas uma camiseta larga que caía até as coxas, senti o chão desaparecer sob meus pés. Você está gelada, disse ela ao segurar minhas mãos. O que houve? Quis mentir. Quis dizer que era apenas o frio da rua, a chuva que não parava de cair lá fora. Mas, em vez disso, só balancei a cabeça e puxei-a para perto. Eu precisava dela perto. Precisava de seu calor, de seu perfume doce, do jeito como me fazia esquecer por alguns instantes o peso que carregava. Camila me abraçou forte, como sempre fazia, como se quisesse costurar minhas rachaduras com aquele gesto simples. Ficamos assim por longos minutos, em silêncio. E foi ela quem o quebrou, com a voz baixa e suave, quase um sussurro contra meu ouvido. Você pode não me dizer tudo agora, mas eu sinto. Sinto que você carrega algo que não deixa escapar. Afastei-me apenas o suficiente para olhar em seus olhos. Havia verdade demais ali, ternura demais. E por que continua aqui, então? Perguntei, a voz embargada. Ela sorriu, aquele sorriso de canto que sempre me desmontava. Por que eu não quero respostas? Eu quero você. E foi nesse instante que eu a beijei, com urgência, como se o mundo fosse acabar naquela madrugada. Nossos corpos se colaram com uma fome antiga, um desejo que parecia crescer a cada segredo que eu não contava. A camiseta larga escorregou por seus ombros, revelando a pele quente, e minhas mãos percorreram seu corpo como quem desenha um mapa para nunca mais se perder. Camila me conduziu até o sofá, e ali nos entregamos ao que estávamos tentando evitar, o inevitável. Havia paixão, sim, mas havia também algo mais profundo, uma intimidade que ia além da carne. Ela me olhava nos olhos o tempo todo, como se quisesse arrancar de mim não apenas gemidos, mas verdades. Eu desviava, fugia, mas continuava me entregando porque, de algum jeito, era a única forma de suportar a mentira. Depois, deitamos lado a lado, ofegantes, a respiração ainda misturada. Camila acariciava meu rosto devagar, os dedos traçando linhas imaginárias sobre minha pele. Sabe, eu acho que nunca senti isso com ninguém, ela confessou. Não desse jeito. É como se eu tivesse esperado anos por você. As palavras dela me rasgaram por dentro. Eu queria dizer o mesmo. Queria dizer que ela era minha âncora, meu refúgio, minha salvação. Mas junto com cada sentimento bonito, vinha também a lembrança de que tudo estava construído sobre uma mentira. Você me assusta, Camila, sussurrei, sem pensar. Ela arqueou as sobrancelhas, surpresa. Eu assenti. Porque eu nunca deixei ninguém chegar tão perto. E agora, não sei o que fazer com isso. Ela riu baixo, puxando-me para mais perto. Então não faça nada. Só, me ame. O resto a gente descobre depois. Ficamos em silêncio novamente, ouvindo apenas o som da chuva batendo contra a janela. E, por um momento, me permiti acreditar que ela estava certa. Que talvez o amor fosse suficiente para apagar as sombras, para silenciar as ameaças, para reconstruir o que eu havia destruído antes mesmo de começar. Nos dias que se seguiram, mergulhamos ainda mais nesse romance perigoso. Passávamos horas juntas, escondidas em cafés discretos, trocando olhares cúmplices em ruas movimentadas,
inventando desculpas para passar noites inteiras juntas. Eu me sentia viva ao lado dela, mas ao mesmo tempo, cada sorriso me lembrava da culpa. Camila tinha esse poder de transformar o ordinário em extraordinário. Uma caminhada pelo parque virava um espetáculo de cores e risadas. Um jantar simples em casa se tornava banquete de intimidade. E cada vez que ela me dizia fica, eu sentia que talvez, só talvez, valesse a pena enfrentar tudo, o passado, as ameaças, a mentira, apenas para continuar ali. Mas a culpa nunca ia embora. Eu acordava no meio da noite, suada, com medo de que ela descobrisse. Às vezes, observava Camila dormir, tão tranquila, tão entregue, e me perguntava como seria o olhar dela se soubesse a verdade. Seria o mesmo de agora, cheio de ternura? Ou seria de ódio, de nojo, de decepção? E foi numa dessas madrugadas, quando eu não conseguia dormir, que ouvi um barulho vindo da rua. Levantei devagar e olhei pela janela. Lá embaixo, na calçada, uma figura parada me observava. Não se moveu, não disse nada. Apenas ficou ali, imóvel, como uma sombra viva. Um arrepio percorreu minha espinha. Quando pisquei, a figura não estava mais lá. Voltei para a cama, mas não consegui dormir. Camila, ainda adormecida, murmurou meu nome no sono e segurou minha mão. E foi assim, com o coração em pânico e a mente em desespero, que percebi, eu estava condenada. Porque, mesmo sabendo do risco, mesmo sabendo que alguém nos vigiava, eu não tinha forças para deixá-la ir. Amar Camila era o meu maior erro. E, ao mesmo tempo, a única coisa que me mantinha viva. Nunca pensei que fosse possível encontrar tanta paz em coisas pequenas. Sempre vivi em alerta, com o corpo pronto para fugir, a mente preparada para inventar novas histórias, como quem respira em águas rasas e nunca mergulha de verdade. Mas com Camila era diferente. Ela me puxava para o fundo, e, estranhamente, ali eu não me afogava. Ali eu respirava. Nos últimos meses, nossa relação deixou de ser apenas encontros escondidos em bares ou noites apressadas em seu apartamento. Começou a ganhar forma, espaço, rotina. Eu já tinha uma gaveta com algumas roupas na comoda dela. Já deixava minha escova de dentes ao lado da dela, no banheiro. Pequenos detalhes que gritavam intimidade, mesmo que nenhum de nós tivesse dito em voz alta o que aquilo significava. Uma manhã, enquanto ela preparava café, vi a cena como se fosse um retrato que eu gostaria de guardar para sempre. Camila de camiseta branca, cabelo preso de qualquer jeito, cantarolando baixinho enquanto mexia a cafeteira. Não era nada extraordinário. Mas para mim, parecia. Você está me olhando como se eu fosse uma obra de arte. Ela brincou, percebendo meu olhar fixo. Sorri. Talvez você seja. Ela riu, balançando a cabeça. Mas nos olhos dela havia algo mais. Ternura, cumplicidade, quase uma promessa silenciosa. Foi nesse café da manhã simples que ela soltou, como quem não planejava, uma frase que fez meu coração parar por alguns segundos. Você já pensou em como seria morar juntas de verdade? O ar ficou preso na minha garganta. Eu sabia que, cedo ou tarde, essa pergunta viria. Afinal, estávamos cada vez mais entrelaçadas, nossas vidas se misturando sem esforço. Mas ouvir isso em voz alta me trouxe um pânico súbito. Morar juntas. Repeti, tentando ganhar tempo. Sim. Ela apoiou o queixo na mão, me observando. Eu não estou dizendo agora, amanhã ou no mês que vem. Mas, eu gosto de como a gente funciona. Gosto de chegar em casa e te encontrar aqui. Gosto de acordar e saber que você está do meu lado. Não faz sentido continuar fingindo que é temporário. A sinceridade dela me desarmou. Eu quis dizer sim. Quis dizer que nada me faria mais feliz do que dividir cada canto da vida com ela. Mas junto com esse desejo veio a lembrança cruel. E se, ao descobrir quem eu realmente sou, ela se arrependesse de cada palavra? Engoli seco e disfarcei. Eu gosto de estar aqui também. Ela sorriu, satisfeita com a resposta, mesmo que fosse apenas metade do que eu queria dizer. Naquela noite, deitamos juntas e ficamos horas falando sobre sonhos. Camila falava em viagens, em lugares que gostaria de visitar comigo, em pequenas coisas como cozinhar juntas todos os dias, adotar um gato, transformar o apartamento em um lar. Eu a ouvia, cada palavra como um bálsamo e uma tortura ao mesmo tempo. Porque, em algum ponto daquela conversa, percebi que ela já estava me incluindo no futuro. E eu não sabia se teria um futuro para oferecer. Ainda assim, me deixei levar. Se tivéssemos um gato, como chamaria? Perguntei, entrando na brincadeira. HM,
Talvez Oliver. Ou Lua. Você escolheria comigo. Ela sorriu e beijou minha mão. Você vai escolher tudo comigo. Senti as lágrimas arderem nos olhos, mas não deixei que caíssem. Era cruel demais ouvir aquilo e saber que minha vida era feita de nomes falsos, de histórias inventadas, de tudo, menos escolhas compartilhadas. Nos dias seguintes, ela começou a me apresentar, mesmo que discretamente, a mais pessoas de sua vida. Uma amiga próxima, uma colega de trabalho, até sua irmã, em um encontro rápido no café. Sempre como Helena, sempre dentro do papel que eu havia criado. Cada apresentação era como atravessar uma corda bamba sobre o abismo. A cada sorriso de aprovação, eu sentia a mentira crescer. E a cada noite em que Camila me puxava para os braços e sussurrava "Você é tudo que eu quero", eu me sentia ainda mais culpada. As mensagens anônimas, curiosamente, cessaram por alguns dias. Talvez por isso eu tenha me permitido relaxar um pouco, acreditar que poderíamos ter uma trégua. Mas a sombra nunca desaparecia por completo. Eu ainda olhava por cima do ombro, ainda tinha calafrios ao passar por becos escuros, ainda temia encontrar alguém do meu passado. Mesmo assim, Camila preenchia tudo. Um jantar com velas improvisadas na cozinha, um passeio de mãos dadas à noite quando achávamos que ninguém nos via, uma risada inesperada durante um filme ruim. Aos poucos, percebi que o amor dela estava me mudando. Pela primeira vez, comecei a desejar algo além de fuga. Comecei a desejar permanecer. Mas permanência exigia verdade. E a verdade era o meu veneno. Uma noite, deitada ao meu lado, ela perguntou: "Se eu dissesse que quero algo para sempre com você, você ficaria?" Fiquei em silêncio. Camila virou o rosto, encarando-me com uma vulnerabilidade que me destruiu. "Eu não quero te pressionar. Só, quero saber se você se vê aqui, comigo." Toquei seu rosto, acariciei sua pele como se fosse feita de porcelana. "Eu me vejo em você, Camila. É só isso que consigo enxergar." Foi a única forma que encontrei de dizer tudo sem dizer nada. Ela sorriu, satisfeita, e me beijou com doçura. E eu me agarrei a esse beijo como quem segura a única corda que a impede de cair no vazio. Na manhã seguinte, quando ela saiu para o trabalho, encontrei outro bilhete escorregando por debaixo da porta. Minhas mãos gelaram antes mesmo de abrir. "Você está deixando raízes." Má ideia. Raízes são fáceis de cortar. Senti o sangue desaparecer do meu rosto. Camila estava me oferecendo um lar, um futuro. E alguém, em algum lugar, estava disposto a arrancar tudo isso de mim. Mas, olhando a escova de dentes dela ao lado da minha, a xícara ainda suja de café na pia, a cama desarrumada com o cheiro dela, percebi que já não havia volta. Eu estava disposta a tudo. Mesmo que significasse arriscar a vida dela e a minha, eu não ia mais fugir. Porque, pela primeira vez em anos, eu tinha encontrado alguém que fazia a palavra ficar ter sentido. O problema de se apaixonar quando se vive de mentiras é que o tempo nunca está do nosso lado. Cada momento de felicidade parece roubado, cada gesto de carinho vem com um aviso silencioso: isso não vai durar. Eu sabia disso desde o começo. Ainda assim, deixei que o romance com Camila crescesse, como uma planta bonita criada em terreno envenenado. E agora, o veneno começava a se espalhar. Nos últimos dias, Camila começou a reparar demais em detalhes que eu sempre evitei. Um deslize na minha história de vida inventada. Uma lembrança que contei de forma diferente. Um telefone que eu desliguei rápido demais quando tocou. Pequenas rachaduras que, sozinhas, não significavam nada, mas juntas, formavam uma fenda. Uma noite, estávamos deitadas no sofá, enroladas em uma manta, assistindo a um filme qualquer. Ela parecia tranquila, com a cabeça apoiada no meu peito, até que murmurou, como quem fala sozinha: "Você já percebeu que nunca fala da sua família?" Meu corpo inteiro ficou rígido. Não tenho muito o que falar. Mas todo mundo tem alguma coisa. Uma lembrança, um momento de infância, qualquer coisa. Ela ergueu o rosto para me encarar. "Às vezes eu sinto que você veio do nada, sabe?" Olhei para ela, tentando forçar um sorriso. "Talvez eu tenha mesmo." Camila estreitou os olhos, e naquele instante percebi que a desconfiança começava a nascer. Não era uma acusação, não ainda. Mas era uma semente. E eu sabia que, uma vez plantada, ela só cresceria. Naquela noite, depois que ela adormeceu, fiquei olhando para o teto, sufocada pelo peso do silêncio. Eu queria contar. Parte de mim gritava para arrancar a máscara, para me jogar no risco de ser odiada, mas, ao menos, ser honesta. Mas a outra parte, a parte que sabia o que estava em jogo,
me mantinha presa. Porque não era só o meu passado. Era o que poderia acontecer se ele viesse à tona. 2 dias depois, a situação piorou. Estávamos em um café, e Camila precisou ir até o balcão buscar mais guardanapos. Foi quando percebi um homem sentado algumas mesas atrás, me observando fixamente. Ele não disfarçava. Não desviava o olhar. Era como se quisesse que eu soubesse que estava sendo vigiada. O coração disparou. Peguei meu celular, tentando disfarçar o pânico. Quando Camila voltou, o homem já não estava mais lá. Mas, no meu bolso, encontrei um pedaço de papel dobrado. Ela merece saber. O mundo pareceu girar ao meu redor. Camila, sem notar nada, sorria, me oferecendo açúcar para o café. Eu quis gritar, quis chorar, quis desaparecer. Mas apenas sorri de volta, engolindo a angústia como se fosse um gole amargo demais. Naquela noite, Camila insistiu em me levar até o meu apartamento. O olhar dela era doce, mas atento demais. Como se estivesse tentando decifrar algo. Quando chegamos, antes de eu abrir a porta, ela segurou meu braço. Helena, você confia em mim? Minha boca se abriu, mas nenhuma resposta saiu. Ela suspirou. Porque eu confio em você. Mas às vezes sinto que não conheço nem metade da sua vida. E eu quero conhecer. Quero conhecer tudo. O peso da culpa foi insuportável. Eu a abracei forte. Tão forte que talvez tenha doído. Porque, no fundo, eu sabia que estava prestes a perdê-la. Na madrugada seguinte, acordei com meu celular vibrando. Uma mensagem de número desconhecido. Amanhã, ela saberá. Meu corpo inteiro tremeu. Quem quer que fosse, estava decidido. A farsa não duraria mais. Passei o resto da noite em claro, observando Camila dormir. Ela parecia tão tranquila, tão entregue, tão alheia à tempestade que se aproximava. E eu, consumida pela culpa, só conseguia pensar: quando tudo ruir, ela ainda vai olhar para mim desse jeito? No dia seguinte, a tensão era insuportável. Eu tentava agir normalmente, mas Camila me observava em silêncio, como quem já sabia a pergunta que faria. E então, antes de sair para o trabalho, ela me encarou na porta e disse: Helena, eu não quero te pressionar, mas se você tiver algo para me contar, agora seria a hora. Meu coração quase parou. Eu quis falar. Quis abrir a boca e soltar toda a verdade. Mas, como sempre, as palavras ficaram presas. Eu volto à noite. Foi tudo o que ela disse, saindo sem olhar para trás. E eu fiquei ali, sozinha, sentindo que cada batida do relógio me empurrava mais perto do fim. Sempre temi este dia. E ainda assim, quando ele chegou, foi pior do que qualquer pesadelo que eu pudesse imaginar. A manhã seguinte parecia comum. Camila havia saído cedo, deixando um bilhete simples sobre a mesa. Volto à noite, não se esqueça de mim. Guardei o papel no bolso como quem guarda um tesouro, e talvez também como quem guarda uma prova de crime. Eu sabia que a verdade estava prestes a vir à tona. As mensagens, os olhares, as perguntas não ditas. Tudo apontava para o inevitável. Pensei em fugir. Passei horas olhando para a mala no armário, tentando decidir se deveria jogá-la no chão e enfiar dentro dela minha vida inventada, como já havia feito tantas vezes. Mas, cada vez que estendia a mão para o zíper, lembrava do sorriso de Camila, do jeito como ela dizia meu nome, do toque suave de seus dedos nos meus. E eu não consegui. Pela primeira vez em anos, não consegui fugir. O dia passou lento, cada minuto me esmagando como uma pedra. Quando a noite chegou e ouvi a chave girar na porta, meu corpo inteiro ficou em alerta. Ela entrou sorrindo, mas não era o sorriso habitual. Havia algo contido, algo pesado. Precisamos conversar, disse, sem rodeios. Meu estômago se revirou. Camila deixou a bolsa sobre a cadeira e ficou parada, me olhando como se tentasse enxergar através de mim. Hoje, eu encontrei uma pessoa. Sua voz era firme, mas havia uma tristeza escondida ali. Uma pessoa que pareceu conhecer você. Meu coração disparou. O que você quer dizer? Ela suspirou, cruzando os braços. Disse que você não se chama Helena. Disse que esse não é o seu nome. As pernas quase não me sustentaram. Senti o chão desaparecer, a garganta secar. Camila, é verdade. Ela me interrompeu, os olhos úmidos. É verdade que você mentiu para mim esse tempo todo. Eu quis negar. Quis inventar outra desculpa, outra camada de mentira para esconder a verdade. Mas não consegui. A expressão dela me paralisou. Confiança quebrada, amor ferido, dor estampada em cada traço. É verdade, sussurrei, a voz quase inaudível.
O silêncio que se seguiu foi devastador. Camila se afastou 2 passos, como se precisasse de distância para respirar. Meu Deus, Helena, ou seja lá qual for o seu nome. Ela riu, mas era um riso de incredulidade, cheio de dor. Eu abri minha vida para você. Apresentei você às pessoas que amo. Sonhei com o futuro, com um lar, e você me dava o que em troca? Uma máscara. As lágrimas ardiam nos meus olhos. Eu te amo, Camila. Tudo o que eu sinto por você é real. Real. Ela me cortou, a voz subindo de tom. Nada em você é real. Nem seu nome, nem sua história, nem... Ela parou, respirando fundo, como se estivesse prestes a desmoronar. Você me deixou acreditar que eu te conhecia. E eu não conheço nem o básico. Tentei me aproximar, mas ela recuou. Não! Gritou. Não encosta em mim agora. Aquela barreira invisível entre nós, que eu sempre temi, finalmente se ergueu. Não era mais uma suspeita, era concreto. Um muro de dor e decepção. Eu menti, sim, disse, tentando manter a voz firme, mesmo entre soluços. Mas o amor que eu sinto por você nunca foi mentira. Nunca. Ela balançou a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não sei mais o que acreditar. E foi ali que o pânico tomou conta de mim. Eles iam te machucar, Camila. Explodi, sem pensar. Se eu tivesse contado, se você soubesse desde o início, você estaria em perigo. Eu escondi porque precisava te proteger. Ela me encarou, confusa e ferida. Quem são eles? Do que você está falando? Engoli em seco. Não podia dizer. Não ainda. Só acredita em mim quando eu digo que tudo isso foi para te manter segura. Camila riu de novo, amarga. Segura? Você me jogou em um labirinto de segredos, Helena. Eu me sinto ridícula. Ridícula por ter acreditado em cada palavra sua. Minha voz falhou. Eu queria te contar, todos os dias eu quis. Mas o medo me paralisava. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, e nesse silêncio eu vi o amor dela se quebrando em pedaços diante dos meus olhos. O pior, Helena, não é a mentira. É o fato de que você não confiou em mim o suficiente para me dar a escolha. Você decidiu por mim. E essa foi a facada mais profunda. Porque era verdade. Me aproximei mais um passo, mesmo que ela ainda mantivesse a distância. Eu não sei o que vai acontecer agora. Só sei que, se eu tiver que enfrentar o inferno, eu enfrento. Mas não me peça para te deixar. Camila enxugou as lágrimas rapidamente, respirando fundo, tentando recuperar o controle. Eu preciso de tempo. Preciso pensar. Porque agora, tudo o que eu vejo é a mentira. Ela pegou a bolsa e se dirigiu à porta. Meu coração gritou dentro do peito. Camila, por favor. Ela parou, mas não se virou. Não sei se consigo te perdoar, Helena. A voz dela estava baixa, firme. E não sei se quero. E então saiu, deixando a porta bater atrás dela. Eu fiquei ali, sozinha, com o eco de suas palavras me dilacerando. E, pela primeira vez, percebi que talvez a ameaça que me cercava não fosse o inimigo do meu passado. Talvez a verdadeira perda fosse viver sem ela. Os dias depois da partida de Camila foram os mais longos da minha vida. A ausência dela não era apenas física, era um vazio dentro do peito, um silêncio que não se preenchia com nada. Eu a via em cada canto, no travesseiro amassado, na xícara esquecida na pia, na escova de dentes ao lado da minha. Cada detalhe da nossa convivência agora gritava ausência. Ela não atendeu minhas ligações. Respondeu minhas mensagens apenas com frases curtas, secas, como se estivesse tentando me manter longe, mas sem coragem de cortar de vez. E eu entendia. Eu a tinha traído de uma forma que talvez nunca pudesse reparar. Mesmo assim, não conseguia desistir. Passei a andar pelas ruas que ela frequentava, a esperar do outro lado da calçada só para vê-la sair do trabalho. Mas nunca tive coragem de me aproximar. De longe, vi que os olhos dela estavam diferentes. Não havia mais aquele brilho leve. Havia peso, desconfiança. E o que mais me doía, havia saudade também. Eu sabia. Camila podia estar magoada, mas ela ainda me amava. E era exatamente isso que tornava tudo mais cruel. Na terceira noite, decidi que precisava tentar. Escrevi uma carta longa, sem máscaras, pedindo que me ouvisse mais uma vez. Fui até a porta do apartamento dela e fiquei ali parada por minutos intermináveis, com o envelope na mão. Mas antes que pudesse bater, ouvi passos pesados no corredor. Não eram dela. Eram rápidos, determinados. Instintivamente, recuei para a sombra da escada. 2 homens pararam diante da porta de Camila. Bateram uma vez, forte.
O som ecoou pelo corredor silencioso. O coração disparou. Camila! Gritei sem pensar, saindo do esconderijo. Não abre! Os homens se viraram para mim ao mesmo tempo. O olhar frio, calculado. Um deles tirou algo do bolso. Não era uma arma de fogo, mas uma barra de metal, pesada, ameaçadora. Quem é você? Perguntou o outro, avançando um passo. Não respondi. Peguei a primeira coisa que encontrei no chão, uma lata de lixo derrubada, e arremessei na direção deles. Não causou muito impacto, mas foi o suficiente para ganhar segundos preciosos. Corri até a porta e bati desesperada. Camila, abre! Agora! Ela abriu a porta com o rosto confuso, a expressão assustada. Helena! O que está? Não esperei que terminasse. Empurrei-a para dentro e tranquei a porta no mesmo instante em que um dos homens a chutava do lado de fora. A madeira tremeu, mas resistiu. Camila me encarou, pálida. Quem eram aqueles? Ofegante, encostei a testa contra a porta, tentando recuperar o fôlego. As pessoas de quem eu tentei te proteger. O silêncio que se seguiu foi terrível. Camila se afastou, ainda trêmula, os olhos cheios de perguntas e raiva. Então é isso. Sussurrou. Você me arrastou para o seu inferno. Eu nunca quis. Gritei, sentindo as lágrimas queimarem meus olhos. Eu faria qualquer coisa para manter você fora disso, mas eles não vão parar. O segundo chute na porta ecoou pelo apartamento. Camila engasgou em um soluço, cobrindo a boca com a mão. Eu segurei seus ombros com firmeza, mesmo tremendo. Escuta, Camila. Você pode me odiar o quanto quiser depois. Pode nunca mais olhar para minha cara. Mas agora você precisa confiar em mim. Os olhos dela estavam marejados, a respiração acelerada. E se eu não conseguir? Então não faça isso por mim. Faça por você. O terceiro chute foi tão forte que quase rachou a madeira. Eu sabia que tínhamos minutos, talvez segundos, antes que entrassem. Camila fechou os olhos, respirou fundo e assentiu, como quem toma uma decisão sem volta. E foi ali, no meio do medo, da raiva e da dor, que percebi. A mentira havia nos separado. Mas o perigo real iria nos unir, de uma forma ou de outra. O primeiro impacto quase derrubou a porta. O barulho ecoou pelo apartamento pequeno como um trovão, fazendo as janelas vibrarem. Camila me olhou assustada, o rosto pálido, a respiração curta. Eu podia sentir o coração dela disparando sob minhas mãos quando a puxei para trás. Vai para o quarto. Agora! Ordenei, a voz trêmula mas firme. Não! Ela balançou a cabeça, lágrimas começando a escorrer. Eu não vou te deixar sozinha. A porta recebeu outro chute, mais forte, a madeira começando a rachar no centro. Eu sabia que não tínhamos tempo. Cada segundo era um presente prestes a se acabar. Camila, por favor, supliquei, segurando seu rosto entre as mãos. Eu nunca pedi nada de verdade para você. Mas agora eu imploro, se esconda. Ela engoliu em seco, e vi nos olhos dela uma mistura cruel de amor e ódio, confiança e mágoa. Mas no fim, ela cedeu. Correu até o quarto, deixando a porta encostada, sem coragem de trancá-la por completo. Fiquei sozinha na sala. Meu corpo tremia, mas não havia espaço para medo. Não mais. O estrondo seguinte foi definitivo. A porta se abriu de vez, estilhaços de madeira voando pelo chão. 2 homens entraram, os mesmos que eu havia visto no corredor. Olhos frios, postura firme, como predadores que já tinham a presa encurralada. Helena, não é? Um deles sorriu de canto, com desprezo. Ou devo usar o seu outro nome? O sangue gelou nas minhas veias. Eles sabiam. Sabiam tudo. Não se aproximem. Tentei parecer ameaçadora, mas minha voz saiu mais baixa do que eu gostaria. O segundo homem ergueu a barra de metal, batendo-a levemente contra a palma da mão, provocando. Você achou mesmo que poderia se esconder para sempre? A raiva queimou dentro de mim. Vocês não vão encostar nela. Eles riram. Ah, então é por isso que ainda está aqui. A mocinha. O olhar dele se voltou para o corredor, onde a porta do quarto permanecia entreaberta. Linda, por sinal. Uma pena. Senti meu corpo inteiro reagir antes mesmo da mente. Nem pense nisso. Avancei, pegando um vaso de vidro da mesa e arremessando contra o primeiro homem. Ele desviou por pouco, mas o objeto se espatifou contra a parede, espalhando estilhaços. Valente. Ele sorriu, mas havia impaciência em seus olhos. Vai ser mais divertido. O segundo avançou, levantando a barra de ferro. Instintivamente, segurei uma cadeira e a ergui como escudo.
O impacto do metal contra a madeira reverberou pelos meus braços, doendo até os ossos. Corre, Helena! Ouvi a voz de Camila gritar do quarto. Mas eu não podia correr. Não podia deixá-los chegar até ela. Empurrei a cadeira contra o corpo do agressor, ganhando alguns segundos, e corri até a cozinha. Peguei uma faca da gaveta, minhas mãos trêmulas mas decididas. Se derem mais um passo, eu juro que uso. Por um instante, eles pararam. O silêncio pesado tomou conta da sala, quebrado apenas pela respiração acelerada de todos nós. Então, o que segurava a barra de ferro deu um sorriso torto. Você não vai conseguir proteger ninguém. Nunca conseguiu. As palavras acertaram fundo. Como se ele tivesse arrancado meu segredo mais íntimo e o jogado no meio da sala. Camila surgiu no corredor nesse instante, segurando o celular. A polícia já está a caminho. Gritou, a voz embargada. Meu coração quase parou. Não, Camila. Berrei. Some daqui. Mas já era tarde. O homem mais próximo girou o corpo na direção dela, e eu soube que em segundos a violência a alcançaria. Não pensei. Avancei com a faca na mão, bloqueando o caminho, empurrando-o para trás com toda a força que encontrei no corpo. O choque nos desequilibrou e caímos ao chão. A faca caiu no impacto, deslizando para longe. O segundo me segurou pelo braço, tentando me imobilizar, mas eu lutei como um animal acuado. Não havia espaço para medo, apenas para instinto. Eu berrava, chutava, arranhava, qualquer coisa para não deixá-los chegar até Camila. Ela chorava, gritando meu nome, tentando chamar ajuda pela janela. E, no meio do caos, eu percebi que não era apenas eu que lutava. Era ela também. Camila pegou a barra de ferro caída no chão e, com um grito que nunca pensei ouvir de sua boca, acertou o braço de um dos homens. Ele cambaleou, surpreso com a força inesperada, soltando-me por um segundo que pareceu eterno. A sirene distante da polícia começou a ecoar pelas ruas. Os homens se entreolharam, raiva e frustração no olhar. O mais alto cuspiu no chão e apontou para mim. Isso ainda não acabou. E saíram correndo pelo corredor, desaparecendo antes que os vizinhos, atraídos pelo barulho, aparecessem nas portas. Eu estava no chão, ofegante, o corpo inteiro tremendo. Camila deixou cair a barra de ferro e correu até mim, segurando meu rosto entre as mãos. Você está bem? A voz dela era desesperada, os olhos marejados. Assenti, mesmo sem fôlego. Você me salvou. Ela chorava, me abraçando forte. Eu quase te perdi. Eu também chorava, sufocada pela mistura de alívio e culpa. Camila, eu juro, eu vou te contar tudo. Agora. Não importa o que custe. Ela me olhou nos olhos, com dor e amor misturados. Eu não sei se quero ouvir, mas sei que não consigo mais fingir que não te amo. E foi nesse instante, com sirenes se aproximando e o mundo prestes a ruir, que percebi. A verdade não podia mais esperar. As sirenes ecoavam na rua quando os policiais finalmente chegaram, mas para mim parecia que o mundo havia se silenciado. Eu só ouvia a respiração acelerada de Camila, o coração dela batendo contra o meu quando me abraçava, e a culpa latejando em cada parte do meu corpo. Ela tremia. Eu também. O apartamento estava destruído, pedaços da porta espalhados pelo chão, o vaso quebrado, marcas de luta pelo tapete. Mas nada disso importava. O que importava era o olhar de Camila. Olhar que, apesar do medo, ainda se fixava em mim com intensidade. Helena, ela murmurou, os olhos vermelhos de tanto chorar. Quem eram eles? O que está acontecendo? E foi aí que percebi, não havia mais como fugir. Não havia mais como adiar a verdade. Segurei as mãos dela, ainda frias pelo choque, e engoli em seco. Meu nome não é Helena. Nunca foi. Ela congelou. A respiração falhou. Então, quem é você? As palavras pareciam facas na minha boca. Cada sílaba arranhava, mas eu precisava falar. Meu nome verdadeiro é Isabel Duarte. Eu fugi do meu país há 4 anos. Eu me envolvi em coisas que nunca deveria ter tocado. Fiz parte de uma investigação, mas, no meio dela, acabei sendo usada. Pessoas poderosas, criminosas, me marcaram como traidora. Desde então, vivo fugindo. Mudando de nomes, de cidades, de vidas. Eu escolhi ser Helena porque a voz falhou. Porque eu queria te amar sem trazer junto tudo isso. Camila levou alguns segundos para reagir. Se afastou de mim, os olhos marejados, tentando absorver o que eu dizia. Você mentiu sobre tudo. Sobre quem você é, sobre o seu passado, sobre a sua vida inteira. Balancei a cabeça, desesperada.
Eu menti sobre o meu nome, sobre minha história. Mas não menti sobre o que sinto. Cada olhar, cada beijo, cada noite ao seu lado, tudo isso foi a única verdade que eu consegui carregar. As lágrimas dela finalmente caíram, grossas, pesadas. Você me deixou acreditar que te conhecia. Você me fez sonhar com uma vida com você. E agora eu descubro que a pessoa que amo nem existe. Meu peito se rasgou. Eu existo, Camila. Eu sou Isabel, eu sou Helena, eu sou a mulher que se apaixona por você todos os dias. A mentira não apaga isso. Eu só não queria que o perigo chegasse até você. Ela riu amargo, enxugando o rosto com raiva. Mas chegou. Está aqui, dentro da minha casa, quebrando minha porta, ameaçando a minha vida. Você falhou. Engoli em seco, sentindo a dor daquelas palavras como uma sentença. Eu sei. Abaixei a cabeça. Eu falhei. Mas me perdoa, eu te imploro. Não pelo que escondi, mas pelo motivo de ter escondido. Eu fiz tudo isso porque te amo. Porque você é a única coisa que me faz querer parar de correr. Camila me encarou longamente, sem dizer nada. A respiração dela ainda estava descompassada, os olhos cheios de mágoa. Eu não sei se consigo, Helena. Isabel, seja lá quem você for. Eu não sei se consigo perdoar. Não precisa me perdoar agora. Minha voz saiu baixa, quebrada. Só não me afasta. Não ainda. Deixa eu te provar que posso ser a mulher que você pensou que eu era. Mesmo com meu passado, mesmo com meus erros, deixa eu te proteger. Ela respirou fundo, o corpo inteiro em tensão. Vi nos olhos dela o amor e a dor travando uma guerra. E eu sabia que, qualquer que fosse a decisão dela, eu teria que aceitar. Por um instante, o silêncio foi absoluto. Depois, ela fechou os olhos, e lágrimas silenciosas escorreram. Você me destruiu, Helena. Eu também chorava. Eu sei. E se for preciso, passo o resto da minha vida reconstruindo o que quebrei. Ela abriu os olhos novamente, e havia algo diferente ali. Ainda não era perdão. Mas também não era ódio. Era um espaço frágil, tênue, onde talvez ainda houvesse esperança. Eu preciso pensar. A voz dela saiu trêmula. Preciso respirar. Mas, não quero que você desapareça. Não agora. Aquela frase, simples, foi como um sopro de vida. Eu a abracei devagar, temendo que ela me afastasse. Mas, para minha surpresa, ela correspondeu. Choramos juntas, presas uma nos braços da outra, enquanto as sirenes se afastavam e o mundo lá fora parecia se calar por alguns minutos. E ali, no meio do caos, percebi que o amor ainda não havia acabado. Que mesmo dilacerado pela mentira, ainda havia algo entre nós que nem o medo, nem o perigo, nem a verdade poderiam apagar de vez. Mas também compreendi outra coisa. A guerra estava apenas começando. Os dias seguintes foram um arrasto de silêncio e medo. Camila ainda não havia me perdoado. Eu sabia disso. Via em seus olhos a mágoa, sentia na distância do seu toque, no modo como as palavras dela vinham pesadas, medidas. Mas, apesar disso, ela não me expulsou. Não me pediu para ir embora. Talvez fosse apenas porque sabia que, sozinha, estaria em perigo. Talvez fosse porque, no fundo, ainda havia amor. Eu preferia acreditar na segunda opção. Passei as noites em claro, montando estratégias, revendo contatos que ainda podia acionar, tentando entender quem estava atrás de nós com tanta insistência. E cada madrugada sem dormir era iluminada por um único pensamento. Se tudo acabasse hoje, será que Camila lembraria de mim com amor, ou com rancor? A resposta veio mais rápido do que eu imaginava. Naquela tarde, voltávamos juntas do supermercado. Caminhávamos em silêncio, cada uma carregando uma sacola. Era quase uma cena normal, duas mulheres dividindo o peso da rotina. Mas a normalidade foi quebrada em segundos. Um carro preto surgiu na esquina, acelerando demais para aquela rua estreita. Não precisei pensar. O instinto gritou. Camila, corre! O veículo não diminuiu. Se aproximava de nós como uma fera em disparada. Larguei a sacola, agarrei a mão dela e puxei-a para o beco mais próximo. O carro passou tão perto que senti o vento cortar meu rosto. Meu Deus! Camila respirava em soluços, as costas coladas na parede fria do beco. Eles não vão parar. Não, respondi, firme, segurando seu rosto. Não até que eu acabe com isso. Foi então que ouvi o barulho das portas do carro se abrindo. Dois homens desceram, armados. O coração disparou. Não havia mais para onde correr. Fiquem onde estão. Um deles gritou, apontando a arma. Camila agarrou minha mão, os olhos arregalados, lágrimas brilhando. Helena!
Isabel, o que vamos fazer? Eu a encarei, e naquele instante percebi que não havia mais tempo para planos, nem para arrependimentos. Era agora ou nunca. Puxei Camila para trás de mim, como um escudo humano. Ouçam bem. Minha voz ecoou pelo beco. Vocês querem a mim, não a ela. Deixem-na ir. Os homens riram, o som ecoando como ferro batendo em ferro. Você ainda não entendeu. Vocês duas já estão envolvidas. Não existe mais deixar ir. O desespero tomou conta. Olhei para os olhos de Camila, cheios de pavor e amor misturados. E então, fiz o que não planejava. Eu te amo. Disse com uma urgência que arrancou lágrimas dos meus próprios olhos. E se este for o fim, eu quero que saiba que nunca amei ninguém como amo você. Ela chorava, apertando minha mão. Eu também te amo, mesmo odiando tudo o que você fez comigo. Eu te amo, Helena. Isabel, seja quem for. E naquele instante, algo dentro de mim mudou. A culpa, a mentira, o medo, tudo foi engolido pela certeza. Eu lutaria até o fim por nós. Quando o primeiro homem se aproximou, algo inesperado aconteceu. Uma sirene rompeu o ar. Viaturas surgiram do outro lado da rua, faróis iluminando o beco. Os homens hesitaram, trocaram olhares nervosos, e antes que pudessem reagir, a polícia avançou. O caos foi imediato. Gritos, ordens, correria. Um dos homens tentou atirar, mas foi derrubado rapidamente. O outro fugiu, desaparecendo entre os prédios. Eu e Camila permanecemos abraçadas contra a parede, tremendo, incapazes de mover um músculo. Quando tudo acabou, um policial se aproximou, perguntando nossos nomes. Eu hesitei, mas pela primeira vez, disse em voz alta: Isabel Duarte. Foi como se uma corrente invisível se quebrasse dentro de mim. Eu não era mais Helena, não precisava ser. Eu era Isabel. E estava pronta para enfrentar as consequências. Camila me olhou, surpresa, mas não com raiva. Havia algo diferente no olhar dela, talvez o começo do perdão, talvez apenas alívio. Isabel, murmurou, testando meu nome verdadeiro nos lábios. Você me deve a vida inteira de verdades. Segurei a mão dela, com lágrimas escorrendo. Eu sei. E se você me permitir, vou passar o resto da minha vida te dando cada uma delas. Os dias seguintes foram um turbilhão. Depoimentos na delegacia, explicações superficiais, ordens de proteção. Eu ainda era uma mulher caçada, mas agora não estava sozinha. Camila escolheu ficar, mesmo dilacerada, mesmo com dúvidas. E esse gesto valeu mais que qualquer absolvição. Na nossa primeira noite de paz, quando finalmente deitamos juntas sem medo de sermos invadidas, ela se virou para mim e disse, com a voz baixa, quebrada: Eu não sei se confio em você ainda, mas sei que te amo. E que não quero viver sem você. Chorei silenciosamente, beijando sua testa. Então me deixa provar que sou digna desse amor. E assim adormecemos, abraçadas, carregando cicatrizes invisíveis, mas também uma promessa. Porque o sofrimento havia nos quebrado, sim. Mas também havia nos unido de uma forma que nada mais conseguiria destruir. No fim, éramos duas mulheres marcadas por mentiras, perseguidas por sombras, mas salvas por algo que sobreviveu a tudo. O amor.